Não é de hoje que parte da imprensa brasileira e treinadores também atacam o Abel Ferreira, português, treinador do Palmeiras, multicampeão. Eu, que sempre fui um dos maiores defensores dele na seleção brasileira, quero ele longe da CBF e eu já te explico o porquê. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse, beleza? Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo, um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Pois é, rapaziada, o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, 2 vezes campeão da Libertadores, campeão brasileiro, recentemente campeão da Supercopa do Brasil, tem sido o alvo da imprensa brasileira, de parte da imprensa, para ser sincero, por conta do seu temperamento explosivo. É verdade, o Abel Ferreira é mal educado na beira do campo, o Abel Ferreira grita, brinca, xinga, é expulso e é um comportamento que a gente encontra muitas vezes na beira do campo, de treinadores ali, a pessoa tá envolvida com o jogo, o calor do momento. O ideal é ser educado? É ser educado. É não xingar? É não xingar. Na última Supercopa do Brasil, o Abel chutou o microfone. É errado o que ele fez? É claro que é errado o que ele fez. Sabe quem também fez isso? O Papai Joel, tão engraçado, fofinho. Já fez isso o Papai Joel, acredita? Pois bem, lá no Sul, quando ele tava treinando lá no Sul. Isso acontece à beira do campo. O que acontece diferente é porque o Abel é um treinador português no Brasil. E sim, por isso ele tem sido massacrado. A gente procura motivos para criticar quem não é brasileiro. Nós somos bairristas. Temos esse defeito sim, todos não, mas grande parte da imprensa deixa aflorar esse lado dele sim. E eu vou falar isso pra vocês, olha, já chamaram o Abel de colonizador, né, veio pra cá a mania dele de educador, colonizador. O Abel Ferreira foi chamado aí numa reportagem da UOL, que vocês viram aqui no canal, por exemplo, dizendo que esse temperamento dele, esse comportamento dele, faz com que em casa as pessoas se sintam no direito de subir o tom e agredir suas mulheres e assim por diante. Foi chamado e comparado inclusive por um jornalista lá do Sul, enfim, comparado com o assassino lá, o goleiro que jogou no Flamengo, o Bruno. Pois é, tudo isso foi relacionado ao Abel Ferreira. O Abel, que inclusive sabe que o comportamento dele à beira do campo, às vezes é errado, ele sabe que erra. Já disse que a mulher dele ele é um colecionador de carros, disse que a esposa dele venderia um carro toda vez que ele fosse expulso. Ele sabe que muitas vezes ele é expulso, mas ele se envolve, se entrega por o jogo. Eu tô com um texto aqui do Maurício Noriega, lá da Globo, que ele colocou no GE, um texto perfeito, recomendo pra vocês, dá uma olhadinha nesse texto, vou tentar deixar o link aqui na descrição, dá uma olhadinha nesse texto perfeito que ele falou, e nesse texto ele cita algumas coisas. Entre as coisas que ele cita, por exemplo, de problema, ele cita o seguinte, como eu falei pra vocês, o episódio do Joel Santana chutando o microfone quando ele trabalhava no Sul, o Muricy Ramalho também, que vivia dando resposta atravessada pra vários setores, não é mesmo? Da imprensa, quando vinha encher o saco dele, o Muricy respondia sem nenhuma paciência ou educação. A gente tem o Odair Hellmann, que invadiu o campo pra reclamar do juiz, se recusou a cumprimentar o Jorge Jesus que perdeu a linha também quando um jogador mexeu no tablet dele e ele deu um piti. Tem também, por exemplo, o Mano Menezes, que desfila palavrões em campo. A gente tem também o Cuca e o Marcos Rocha, aquela situação na Libertadores. O Renato Gaúcho, criticaram o Abel porque ele entrou na frente do Arrascaeta, quando o Arrascaeta foi pegar a bola. O Renato Gaúcho já atrapalhou o jogador a cobrar a lateral. Vocês viram essa mesma, enfim, esse alvoroço todo pra cima do Renato Gaúcho? O Luxemburgo falava palavrão que era um absurdo. O Tele Santana aterrorizava bandeirinhas. O Dunga xingava até a taça da Copa do Mundo. O Tite, que enfim é todo polido, educado, um gentleman, bateu boca como o Messi, né? Mandou o Messi calar a boca, soltaram palavrões e tudo. E aí? Porque é brasileiro, a gente releva, a gente perdoa. E essa é a grande verdade. Imagina só o Abel Ferreira. Eu que sou um defensor dele na seleção brasileira, queria ele lá, porque enfim, é um treinador vencedor, a gente precisa, eu quero ser hexa, pô. Quero comemorar um título de Copa do Mundo. E acho que o Abel era o cara pra isso. Eu não quero, pô. Eu não quero o Abel na seleção, porque imagina só o tanto que esse cara já é alvo no Palmeiras, o quanto ele seria na seleção.
Você imaginou já isso? Imagina o Abel Ferreira perdendo uma Copa do Mundo totalmente destemperado. Vão culpar o quê? Você acha que vão culpar quem? Os jogadores? Se não culparam os jogadores com o Tite, que era polido, falaram que a culpa era do Tite, que colocou o Fred, que não resguardou o time, sendo que o Tite fez tudo certinho. Perdemos porque perdemos mesmo ali, os jogadores erraram. O Tite fez algumas escolhas erradas, mas a culpa da eliminação não é do Tite, e culparam ele. Imagina o Abel Ferreira. Imagine você quanto tempo o Abel duraria no Palmeiras se ele não fosse tão vitorioso. A imprensa não sabe o que fazer, essa parte da imprensa que odeia o Abel Ferreira. Não sabe o que fazer. Por quê? Porque ele é vitorioso. O cara ganha 2 Libertadores no mesmo ano, o cara ganha Copa do Brasil, o cara ganha Brasileiro, o cara é competitivo, o time dele joga, mesmo sem o Palmeiras fazer grandes contratações, ele tá sempre nas cabeças ali. E aí, vai fazer o quê? A empresa tem que engolir ele. Tem que engolir o Abel Ferreira. Agora você imagina, se esse cara não é ganhador, vencedor do jeito que ele não durava aqui 6 meses, que a imprensa ia detonar o cara. Ia falar, além de tudo, ele é destemperado, o time não ganha por causa dele. Imagina se o Palmeiras perde lá pro River, aquela semifinal de Libertadores que foi tão importante. Imagina só você, iam culpar sempre o Abel, iam metralhar o cara. Então na seleção brasileira seria da mesma forma, qualquer coisa. Imagina se é o Abel, o time dele perde, como o Tite perdeu a Copa América, né? Com o lançamento lá do Lo Celso, o Di Maria pega a bola nas costas do Renan Lodge. Já imaginou? Se é o Abel Ferreira, iam macetar, massacrar o treinador. Porque ele é português, porque a gente é bairrista, e isso tudo estamos falando num clube. Você imagina só se fosse na seleção brasileira. A mídia escolhe os seus favoritinhos, os seus queridinhos. O Jorge Jesus dava vários chiliques também, mas ninguém falava muita coisa, né? O Jorge Jesus podia expor o jogador, mas o Abel Ferreira não pode. A mídia escolhe. A gente faz isso com treinadores brasileiros. O Diniz, por exemplo, é escolhido às vezes para ser massacrado. E o Abel Ferreira tem esse mesmo posto. A mídia odeia o Abel porque ele não é dos queridinhos deles, não caiu nas garças, ele não, enfim, não sai dando abraço em todo mundo, não recebe todo mundo, e isso incomoda, assim como o Muricy incomodava também na época dele alguns setores, porque justamente ele não passava a mão, não alisava ninguém. E isso incomoda muito alguns setores ali da imprensa. Se não é da patotinha, vai receber pancada sim. Então assim, eu que sempre fui um defensor do Abel Ferreira na seleção brasileira, torço para que não. Que o Abel continue no Palmeiras, quando encerrar o ciclo dele, que eu imagino, já conquistou tudo, falta só um Mundial, né? Não sei se ele vai conseguir alcançar um Mundial com o Palmeiras, não sei se um clube brasileiro vai conseguir, torço pro Flamengo conseguir agora, enfim, né? A gente quer que o Mundial venha pra cá e não vá pra Real Madrid na Espanha, tô cagando pra Espanha. Mas enfim, a gente torce pro Mundial vir pra cá. Se o Palmeiras ganhar um Mundial com o Abel, show de bola, legal, merece. O trabalho do Palmeiras é bacana na base, o trabalho de gestão do Palmeiras é bom, o trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras é bom, os jogadores do Palmeiras são dedicados, que enfim, que ele consiga ganhar um Mundial. Uma hora vai encerrar o ciclo dele no Palmeiras, e que quando encerrar, ele vá pra fora. Ele vá treinar lá na Europa, um clube português, um clube espanhol, um clube do primeiro escalão, lá disputar Champions League, que o Abel Ferreira não vá pra seleção brasileira, porque sim, a gente transformaria tudo de ruim que acontece com a seleção em culpa do Abel Ferreira. Se estão culpando o Abel quando ele chuta microfones, relacionando isso com a violência contra as mulheres, que é uma coisa séria, uma causa que merece ser olhada caótica certa, e não relacionar o nome dele a isso, bom, aí meu amigo, imagina só na seleção. O primeiro xingo que ele der, já vão falar que a base no Brasil não dá certo por causa do Abel Ferreira. Então o ideal mesmo é que o Abel vá embora. Depois terminou o ciclo do Palmeiras, o Abel, obrigado, trabalhou muito aqui no futebol brasileiro. Com certeza ele não é babaca igual um outro treinador que saiu dizendo que aqui a gente jogava outro tipo de esporte, praticamente que ele que inventou o futebol aqui. Teve português que fez isso, né? Que saiu daqui dizendo que ele inventou a roda. Não é o tipo de coisa do Abel Ferreira. Nem todo português é babaca, são alguns só, assim como nem todo brasileiro, o Abel deve saber, da imprensa, influenciadores e tudo mais, nem todos são babacas, são só alguns realmente, não é geral. E é triste, gente, que o Abel sofre essa perseguição incessante de parte da imprensa, que enfim, não é contente pelo Abel não fazer parte da rodinha de amigo deles. Torço para que o Abel termine o ciclo dele do Palmeiras e tchau, Abel. Valeu pelo tempo que você ficou no Brasil, volta lá pra Europa, vai treinar um time grande lá, enfim, a nível europeu, um time grande, não pegar um time mediano também, porque o cara depois de se testar num gigante igual o Palmeiras, não faz sentido pegar depois um time mediano na Europa, né? Torço pelo sucesso do Abel lá fora e que ele nunca treine a seleção brasileira, porque, enfim, a gente gosta do Abel, né?
né? Eu só odeio o Abel ali durante os jogos contra o São Paulo, 270 minutos ou um pouquinho mais, dependendo se encontrar em algum outro torneio, né? É os 90 do Paulistão na primeira fase, pode ser que depois encontre de novo, 2 confrontos ali do Campeonato Brasileiro, né? 270 minutos por ano no mínimo. Eu odeio o Abel, porque ele tá jogando contra o meu time, contra o São Paulo. Fora isso, gosto do Abel demais pra ver ele na seleção brasileira ser massacrado, porque simplesmente tem um setor da imprensa que não entende o seu lugar e não entende realmente pra que a gente serve. Eu fico por aqui, deixa nos comentários o que é que você pensa sobre tudo isso que o Abel tem, enfim, ter que passar aqui no futebol brasileiro com algumas pessoas da imprensa. Não esquece do like no vídeo, eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.